Olá, sejam todos bem-vindos a mais um dia de Evangelho no Lar. Hoje a leitura que eu vou trazer para vocês é sobre a lei de Deus, a lei de Moisés. Mas antes disso, eu convido todos a refletir e elevar os seus pensamentos a Deus Pai, nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos guias e guardiões, que todos possam nesse momento nos auxiliar nas palavras que aqui serão narradas nesse Evangelho de hoje. Então vamos agora para o nosso Evangelho. E a leitura de hoje é do capítulo 1. Eu não vim destruir a lei, que fala das 3 revelações de Moisés para com Cristo, a aliança da ciência e da religião, instrução dos espíritos na Era Nova. Eu vou ler aqui a primeira parte desse capítulo, que fala das leis de Moisés e das leis de Deus. Há 2 partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável e a outra, por apropriada aos costumes e caráter do povo, modifica-se com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do deserto da casa de servidão. Não terás em minha presença deuses estranhos. Não farás para ti imagens ou escultura, nem figura alguma de tudo que há no alto do céu ou embaixo da terra e nas águas. Não os adorarás e nem lhes dará culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Observa o dia de sábado para o santificares. Honra teu pai e tua mãe, para viveres longo e largo tempo na terra, que o Senhor teu Deus está para te dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, e não dirás falso testemunho contra o próximo. Não cobiçarás a mulher do próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu servo e nem a sua serva, nem o seu boi e nem os seus jumentos, e nem coisa alguma que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e países, e por isso mesmo tem caráter divino. Todas as outras leis foram estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo por natureza turbulento e indisciplinado, no qual era mister combater abusos arraigados e preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, teve-lhes de atribuir origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem tinha que escudar na de Deus. Mas a ideia de um Deus terrível só podia impressionar a homens ignorantes, nos quais o senso moral e sentimento uma exímia justiça eram pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que havia excluído dos seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao próximo, não se podia contradizer fazendo do extermínio um dever. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, portanto, um caráter meramente transitório. Bom, isso ele está querendo dizer o quê? Que as leis de Deus, elas são atemporais, né? Todas essas leis, os 10 mandamentos, eles se fazem presente nos dias de hoje, naquilo que a gente entende de conexão, de convicção daqueles que creem, que têm fé e que procuram seguir os ensinamentos de Deus. Mas será que de fato elas estão acontecendo? Esses 10 mandamentos nos foram trazidos há tantos anos, há tanto tempo, há tantos milênios, e até hoje a gente lida com a escravidão do ser humano no sentido de estar enraizado às más tendências. Quando a gente fala não matar, não furtar, não matar, honrar pai e mãe, né? E a gente se depara com o cenário de ver filhos matando pai e mãe, de pessoas que matam o tempo todo, que roubam, um cenário de agressão, de violência. Isso ocorre no mundo inteiro. Então vocês podem ver que essas leis, elas são intransponíveis, elas são atemporais e elas ocorrem elas servem, a lei de Deus, ela é aplicável para todas as partes do planeta, né? Diferente das leis de Moisés, porque às vezes a gente pensa o seguinte: mas Deus falava através de Moisés, sim,
E o que ele veio relatar aqui nessa parte do Evangelho é que, por muitas vezes, as pessoas têm uma concepção errada, equivocada, de como que é essa relação de Deus, né? Deus é Pai, tá certo? Deus, ele opera, educa, né? Mas educa no amor. Essa imagem que nós tínhamos de um Deus carrasco, de um Deus vingativo, de um Deus seletivo, de um Deus que pune, isso acontecia, gente, porque naquela época era necessário que o Moisés trouxesse algumas leis e falasse de uma forma um pouco mais enfática, porque aquele povo era endurecido demais, aquele povo era muito ignorante, aquele povo precisava de que fosse falado daquela forma para que eles tivessem o mínimo de respeito possível. E aí eu pergunto, mudou muita coisa de lá para cá quando a gente fala de caminho de retidão e obediência e servidão ou respeito a Deus, as coisas que Deus nos pede? Será que mudou alguma coisa? Ou vocês têm essa sensação de que a coisa tá voltando ao que era antes, e a sensação de que parece que a humanidade não evoluiu, ou que as coisas simplesmente não saíram do lugar, né? Ou até mesmo que regrediram, né? Porque são tantas as transgressões acometidas pela humanidade no tempo de agora, que a gente fica perguntando se esses conhecimentos, se esses valores não ficaram perdidos no tempo, ou se em algum momento existiram, né? Eles existiram e eles existem. Existem para aqueles que creem na palavra, para aqueles que respeitam a Deus, para aqueles que honram a sua família, para aqueles que percebem que a sua estada aqui no planeta Terra, a sua passagem, ela é uma experiência, ela é uma jornada de aprendizado, e para aqueles que principalmente têm a consciência de que estamos em evolução e que faz parte da nossa vida a aceitação, a resignação, a mansitude, né? E principalmente a obediência a essas leis eternas. Né? Esses 10 mandamentos que Deus fala depois, quando Jesus veio, ele tentou resumir em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então eram 10 mandamentos que Jesus resumiu em 2: amar a Deus e amar ao próximo. Porque se você ama a Deus, você vai seguir tudo aquilo que Ele nos pede. Se você ama a Deus, você não vai transgredir nenhuma lei de causa natural, para que você não se culpe depois, porque não é Deus que julga, mas é a nossa consciência que nos cobra. Então, a gente, quando segue a Deus, quando você quer estar nessa comunhão com Deus, você vai refletir. Não que você vai se tornar uma pessoa mais santificada do que ninguém, não é isso, mas acontece que a gente vai pensar 2 vezes antes de ter qualquer atitude, antes de falar qualquer coisa, né? Antes de ter uma ação contra o próximo, você vai pensar: será que Deus ficaria feliz comigo? Né? Porque você está em comunhão presente com Ele. Então, quando você faz essa comunhão com Deus, você consegue pensar melhor, você consegue refletir melhor sobre os seus pensamentos, as suas falas, as suas ações, tá certo? Então você vai se tornar uma pessoa um pouco mais consciente, um pouco mais concisa e equilibrada, e principalmente coerente com aquilo que Deus nos pede. Tá certo? Não porque Ele vai nos julgar, mas é porque a gente sabe que a nossa própria consciência vai cobrar a gente mais cedo ou mais tarde. Lembrando que aquela concepção de céu e inferno que a gente faz, ela é inexistente no sentido de local, tá? Mas ela é um estado de consciência, né? Então, assim, o que eu quero? Eu estou em busca do quê? Do meu céu ou de continuar vivendo no inferno? Ou para onde que eu quero que minha alma seja conduzida? Para um céu pacifista ou para o inferno onde as minhas lembranças, as minhas más inclinações me atormentam? Porque é isso que acontece. O inferno nada mais é do que uma consciência pesada, uma consciência perturbada, uma consciência que não tem paz. Tá certo? Então, eu queria falar sobre essas leis que parece que nos tempos atuais foram esquecidas ou deixadas de lado, e vocês veem que mesmo a lei do homem, ela tem sido falha, né? Então tá difícil para o ser humano hoje na sociedade, conviver em sociedade, seguir a lei do homem, que dirá seguir as leis de Deus. Porque falando nos parece fácil, né? Nos parece fácil amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas se o próximo pisar no teu pé,
será que você vai lembrar desse mandamento de amar ao próximo? Tá certo? Então é uma reflexão pra gente, como que o ser humano tem lidado com o outro no sentido de amor. Você pode ver que Jesus resumiu todos esses mandamentos em dois apenas: amar a Deus e amar ao próximo. E nos dois mandamentos existem o verbo amar, porque o amor é a única chave para a gente sair do egoísmo, para se libertar do orgulho, para poder regenerar a terra, para poder se salvar. O amor é a única chave que Deus nos deu nas mãos para que a gente possa realmente evoluir como espíritos em busca de uma causa maior, em busca dessa aproximação com o Criador. Tá? Mas esse exercício de amor, ele deve ser constante e permanente. E ele é progressivo, não tem como. Uma vez que você conhece o amor de Deus, o que você experimenta essa sensação, você não consegue mais voltar atrás, tá bom? Existe um canto de Jeremias que eu gosto de lembrar bastante, que quando Jeremias foi chamado por Deus, ele sentiu medo, e muitos de nós sentimos medos no chamado. E ele fala o seguinte: me chamastes para caminhar contigo, decidi para sempre seguir e nunca mais deixar. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Ele não pode voltar atrás. Então a palavra de Deus, quando ela entra no teu coração, ela entra na tua vida e você vivencia esses ensinamentos, você não volta mais atrás. Então a única coisa que você tem que fazer é abrir a porta do teu coração e dizer sim para o amor. Porque a presença de Deus na nossa vida nada mais é do que a capacidade de amar a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como nos amamos. Se você não se ama, você não tem condições de amar ninguém, tá certo? Então isso é uma lei que impera aí, uma santíssima trindade entre nós, entre o próximo e entre Deus também. Isso também é santo, isso também é válido. Então é isso, gente, é exercício do amor, tá bom? Então eu vou terminar essas palavras agora do Evangelho. Vamos fazer a fluidificação, né, sempre da nossa água, fazendo as vibrações, né? Vamos vibrar então pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pela paz universal e do Brasil, pelas crianças, jovens e idosos, pelas criaturas enfermas de corpo e alma, pelos desencarnados carentes, pelas pessoas com quem não nos afeiçoamos, pelo incentivo e proteção dos trabalhadores do bem e da verdade, por nós próprios e nossos familiares. E assim agradecemos então a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Deus. Lhes damos o universo por todas as experiências, por todas as oportunidades aqui compartilhadas e estabelecidas segundo a vontade do Senhor, para que nossa palavra possa alcançar a todos aqueles que necessitam dentro de seus lares. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez por todos vocês estarem aqui. Obrigada aos nossos guardiões, ao nosso mentor, a todos os espíritos que aqui estiveram. Que assim seja, graças a Deus, e que possamos sempre poder nos encontrar aqui nesse mesmo horário, aqui no canal, com todos, com o coração sempre aberto a ouvir a palavra de Deus. Tá certo, gente? Fiquem com Deus, tenham todos uma excelente semana. Beijo no coração, paz e bem. Até a próxima.